Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que nosso conteúdo de hoje consigamos absorver o máximo possível, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Então, o que acontece? É um tema que nós conhecemos bastante no nosso dia a dia. Então, toda vez que nós temos um valor e ele é atribuído esse símbolo, o símbolo do porcento, nós estamos trabalhando com porcentagem, certo? Então, por exemplo, 10%. São coisas que nós ouvimos falar bastante. Por exemplo, o gás vai ter um aumento de 5%, 5,6%. Aumento, desconto, tudo isso, uma loja está oferecendo um desconto de 15%, 50%, tá? Então, quando nós usamos esse símbolo, nós estamos acrescentando a palavra porcento. E aí, isso está relacionado à porcentagem. E a porcentagem nós podemos ver ela de três formas, tá? Em forma de porcentagem, que é isso que eu acabei de falar aqui, quando aparece com esse símbolo. Quando nós escrevemos a porcentagem como sendo uma fração ou fracionário, tá? E nós temos a opção decimal. Então, o que acontece? Vamos fixar o seguinte. Quando eu escrevo a palavra 10, matematicamente escrevo 10%, eu estou dizendo o seguinte: 10% lembra a mesma palavra de 10%. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com porcentagem, a nossa margem varia de 0 a 100, certo? Então, quando eu escrevo 10%, isso é a mesma coisa de eu escrever 10 por 100. E eu estou escrevendo esse símbolo de porcentagem como sendo uma fração. Então, se tem, por exemplo, 55%. Isso quer me dizer que é o 55 por 100. Tá? Uma fração por 100. Ok. E aí, o que significa esse decimal? Tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. E decimal, como é que eu transformo a fração em decimal? É só fazer a divisão, tá? Inicialmente, vocês podem fazer esse teste pela calculadora, mas eu vou ensinar uma tática de como resolver qualquer divisão quando o denominador é 100, tá? Então, 10 por 100, isso significa que é a mesma coisa quando eu faço a divisão, 0,1, certo? Aqui, isso aqui é 5,5. Aliás, 0,55. Perdão. Tá? Então, como nós vamos fazer esse cálculo sem precisar do uso da calculadora? Da seguinte forma. Quando nós temos um valor aqui e nós estamos trabalhando com divisão por 10 ou por 100, nós usamos a seguinte tática. Eu vou colocar aqui divisão por 100. Tá? Então, veja o seguinte. Na primeira parcela eu tinha 10 por 100. Então, a tática que eu vou usar é a seguinte. Como eu tenho zero no numerador e no denominador, eu posso fazer o cancelamento desse zero, mas eu só posso cancelar a mesma quantidade. Eu cancelo um de cima, é como se eu removesse esse zero de cima, e eu posso remover um de baixo. Só posso remover a mesma quantidade. Então, sobrou 1 sobre 10. Ou seja, em vez de a divisão estar sendo por 100, ela está sendo por 10. Só que nós vamos fazer o seguinte. A forma de dividir isso aqui seria o seguinte. A quantidade de zeros, no caso aqui agora eu tenho um zero, eu vou reescrever o valor
só a parcela de cima, que é 1. E aí, não escrevo mais o denominador. Eu só vou verificar o seguinte. A quantidade de zeros que eu tenho aqui é a quantidade de casas decimais para eu colocar a vírgula. Um zero, uma casa decimal e eu coloco vírgula. Essa vírgula não pode ficar sozinha aqui, então eu vou e acrescento 0. Então, 1 dividido por 10 é 0,1. Uma casa decimal, passei uma casa decimal, coloquei 0. O outro valor era 55 por 100. Aqui eu não tenho como fazer cancelamento de 0, porque não tem 0 na parcela de cima. Então, não posso cancelar. Então, eu posso fazer simplesmente, reescrevo esse valor e vou conferir as casas decimais. Tem 2 zeros, então eu preciso passar 2 casas decimais. Vírgula e acrescento 0. 0,55. 8, eu vou escrever primeiro como fração, tá? Como porcentagem. 8%. Eu posso escrever isso como sendo uma fração, 8 por 100, e posso escrever como um decimal. Eu escrevo o valor do numerador, que é o 8, e agora eu vou conferir quantas casas decimais eu vou passar. 2. 1, 2, coloco vírgula. Esses espaços vazios eu vou acrescentar zeros. Então, o resultado é 0,08. Certo? Outra coisa que pode acontecer é a porcentagem de um número. O que é que isso quer dizer? Como é que eu vou calcular? Então, por exemplo, tem um valor de um objeto, vou botar um valor 150. E eu quero saber quanto é 30% disso. Quanto é 30%? 150, ou seja... Deixa eu reescrever isso aqui. Eu quero saber quanto é 30% de 150. Tá? Como é que eu vou calcular isso aqui? 30%, eu já sei que isso aqui é 30 por 100. Esse meu dê um valor, quer dizer que eu estou multiplicando. Certo? Então, eu tenho 30 vezes 150. Aqui não temos denominador, tá? Então, eu multiplico aqui 30 vezes 150. E, como esse aqui, o 100 eu não tinha com quem multiplicar aqui, eu vou reescrever ele, tá? Porque aqui conta como se fosse 1. 100 vezes 1 é o próprio 100. Agora eu tenho 4.500 dividido por 100. Não vou fazer divisão, vou fazer um cancelamento. Eu tenho um zero aqui que eu posso cortar com um zero aqui. Outro zero aqui que eu posso cortar com outro zero aqui. Só posso cortar a mesma quantidade de zero, tá? Sobrou 45 sobre 1. 45 dividido por 1 é o próprio 45. Então, 30% de 150 equivale a 45. Então, se você disser assim, tem um objeto, uma roupa custando R$150 e está tendo 30% de desconto, quer dizer que você está retirando desse valor 45, tá? Veja que tá, no caso, se está tendo um desconto, eu estou retirando desse valor. Se fosse um aumento, um aluguel custava 150 e teve 30% de aumento. Quer dizer que está aumentando mais 45. Esses 30% equivale a 45 desse valor, certo? Então, nós precisamos também conhecer essas duas palavras. Nessa primeira parte de porcentagem, nós não estamos... O intuito não é calcular ainda o aumento e o desconto, tá? Mas é bom já saber se eu estou fazendo desconto
Então seria, se na questão dissesse quanto é o desconto disso aqui, então você teria os 150 menos os 45. Se fosse um aumento, é os 150 mais os 45. Tá? Então nós estamos conferindo primeiro quanto é a porcentagem. A porcentagem desse valor. Sabemos que é esse. E aí depois você vai ver se a questão está dizendo se tem desconto ou se foi aumento. Se foi desconto, você vai subtrair. Se foi aumento, você vai acrescentar. Só mais um exemplo. Nós temos o seguinte. Quanto seria 20% de 600. Vou fazer o seguinte, vou usar um valor que não dê para cancelar os zeros ali, tá? Então vou botar 20% de 6, tá? Porque aqui, quando eu multipliquei, deu 0,0 no final e foi possível fazer o cancelamento. Nessa situação aqui, não vai ser possível fazer o cancelamento direto. Então, 20% de 6, nós sabemos que é 20 por 100 vezes 6. 20 vezes 6 dá 120. O 100 vezes o 1 daqui continua 100. Bom, eu consigo fazer o cancelamento de 1, 0. Mesmo assim, sobra 12 sobre 10. Então, como é que eu vou reescrever isso aqui como sendo decimal? Isso aqui seria 12. E eu vou conferir as casas decimais. 1, 0, uma casa decimal, vírgula. Portanto, 20% de 6 é 1,2. Tá? Se a gente estivesse pensando em dinheiro, quanto seria 20% de 6 reais? R$1,20. Tá? Se não estiver tratando de qualquer outra unidade, 20% de 6 é 1,2. Tá bom?